Olá pessoal, tudo bem? Com certeza vocês tinham notado que eu dei uma sumidinha aqui do YouTube. Infelizmente eu fiquei acho que quase 3 meses sem postar vídeo e agora eu vou explicar pra vocês por que foi que eu sumi do YouTube. Eu não quero enrolar muito, mas só pra vocês entenderem. Eu tenho canal já há acho que 4 anos, 3, 4 anos, ou vai fazer 4 anos, e eu venho postando regularmente a cada semana os vídeos aqui. Acontece que no mês de julho nós tivemos que mudar de casa praticamente às pressas, e vou explicar pra vocês por que às pressas. Não é que a gente foi despejado, nada disso, a gente mora em casa própria, graças a Deus. A gente não tem só uma casa própria. Vocês estão percebendo aqui que o cenário mudou um pouco, né? Um dos cenários que eu utilizo, na verdade não são cenários, são partes aqui da minha casa mesmo, que eu sempre gravei, nunca montei um cenário específico para vídeo. Mudou algumas coisas, os móveis praticamente são os mesmos, pelo menos nos quartos, e na sala e na cozinha que a gente mudou algumas coisas. Para vocês entenderem melhor, tudo começou assim. Essa casa aqui que a gente mora é uma casa de 2 andares, é uma casa bifamiliar, independente, tem 2 portões normais, 2 entradas separadas, sempre tiveram, e elas tinham uma escala externa que conectava o apartamento de cima ao apartamento de baixo, porque é uma casa de uma única família. Enfim, nós morávamos na casa de baixo, que tem uma parte que é um pouco semi-enterrada. A parte de trás da casa, né, tem um muro de arrimo, que é a casa é feita já, a parede dos fundos é já naquele muro. Se vocês verem os meus vídeos antigos, alguns vídeos vocês viam que o quarto meu quartinho, onde que era mais ou menos o closet, ele não tinha janela externa. Então era por causa disso, porque o muro do fundo dava para esse muro e enfim, não tinha iluminação. Os 3 lados da casa de baixo são livres, e a gente sempre teve esse projeto de mudar para a casa de cima, porque aqui é perto do mar e a vista do mar é muito melhor aqui na casa de cima. Então esse apartamento aqui de cima era um apartamento mais ou menos dos anos 80, 90, que não tinha sido reestruturado ainda, não tinha sido reformado, como diz aí no Brasil. Então nós reformamos, deixamos praticamente somente os muros externos, os muros internos foram praticamente todos derrubados e a divisão foi refeita, e nós refizemos praticamente como a parte de baixo, a divisão da parte de baixo, que aqui tinha uma divisão meio diferente. Infelizmente eu não tirei fotos, não filmei como era a casa antes, para vocês entenderem. A gente redefiniu tudo e refizemos todos os muros internos, e obviamente teve que fazer de novo o reboco, teve que fazer de novo, colocar outras portas, tanto internas como a porta externa, a janela, que eram janelas que estavam boas, mas eram janelas antigas de madeira maciça, mas que tinham um vidro único. Aí vocês perguntam, por que não usar as mesmas janelas e portas? Gente, aqui na Europa, quando faz frio. E aí o que acontece? Se as casas não são isoladas, você simplesmente não consegue ficar dentro da casa quando faz frio, você tem que vestir 1001 roupas e dormir daquele jeito. Aqui nesse apartamento era bem frio por conta disso, não tinha esse isolamento térmico nas janelas. E por que não tinha? Porque naqueles anos antigos não tinha sido feito dessa forma. Já havia, obviamente, modo de fazer com isolamento melhor, mas não se fazia porque é uma casa de praia. Então era uma casa que os tios do meu marido vinham aqui só no período de verão, então não tinha necessidade de ter ar-condicionado até que tinha, né, porque calor faz calor e um ar-condicionado seria bem agradável, mas não sei nem se naquela época já tinha, se já existia, acho que sim. Enfim, era uma casa de praia, então aqui não tinha aquele, como se chama, a lareira, o aquecimento aqui não era necessário. Então, quando vinha, fazia calor, se abria as janelas e deixava o vento entrar, né? E para morar todo ano numa casa que atualmente precisa
que a casa seja isolada termicamente. Foi isso que a gente fez. Além disso, a gente trocou todo o piso, que era um piso bem antigo, e o teto. Aqui na Itália, os tetos das casas, mesmo que tenha laje, normalmente as casas, o telhado das casas, aquela parte em triângulo, vamos dizer assim, eles são feitos todos em concreto. Não são feitos como no Brasil, por exemplo, que se coloca as traves de lenho e depois as telhas. Não, aqui os tetos são de concreto. E o projeto que a gente fez, porque aqui precisa de projeto até para pintar a parte externa da casa, você não pode, tem que pegar autorização para tudo na prefeitura. Então a gente fez um projeto aprovado para mudar o teto de, em vez de ser a triângulo, ser de quatro lados, uma forma de losango. Acho que é losango, não sei. Enfim, mas aí no fim, por motivos que não vêm ao caso agora, a gente resolveu não mudar esse teto por agora e mudamos só a parte interna do teto, que não existia, já que ele era assim, né? A triângulo, em concreto, e era pintado, obviamente, e a gente fez uma espécie de porão, aqui se chama sopalco. A gente fez o teto todo em madeira, que também ajuda a isolar, só que reto com as traves de lenho. E eu vou mostrar pra vocês num vídeo que eu pretendo fazer, talvez um tour, aí eu mostro pra vocês direitinho do que eu estou falando. Sabe aquelas casas escandinavas que são tudo em madeira? Então, este teto, ele ajuda a isolar termicamente tanto no verão, que não entra o calor, quanto no inverno, que não entra o frio. E foi isso que a gente fez. Eu tô dando um monte de voltas pra poder explicar essas coisas que não tem nada a ver. Foi porque o apartamento de baixo que a gente morava, a gente vendeu ele. E apesar de não ter sido concluída a venda, são pessoas da família, eles pediram para se mudar no meio de julho, já que eles queriam aproveitar já esse verão aqui perto da praia. Então a gente teve que fazer tudo meio que às pressas, de transferir todas as nossas coisas do apartamento de baixo para esse apartamento de cima. Aí, como a gente rebaixou o teto, a gente teve problema com alguns móveis com relação à altura que a gente tinha comprado, tivemos que devolver. A cozinha, aqui a gente chama de cozinha, os armários da cozinha, são mais ou menos planejados. A cozinha de baixo, do apartamento de baixo, tem vídeo no canal em que eu mostro a cozinha, que era uma cozinha bem clássica, e a gente queria mobiliar o apartamento de um jeito mais moderno, mas a gente não conseguiu totalmente. Tanto é que vocês podem ver aqui o meu quarto, os móveis são bem clássicos, e um dia eu mostro pra vocês também. São móveis bons que duram toda uma vida, mas é um estilo que eu não gosto muito realmente. Então a gente teve que comprar uma nova cozinha, e foi quando a gente se deparou com o problema de que eles não tinham cozinha para entregar em menos de 30 dias. Não tinha disponibilidade nas lojas. Se a gente quisesse comprar uma cozinha, tinha alguns modelos pequenos disponíveis para pronta entrega, né, com alguns dias, mas para poder comprar uma cozinha que fosse do tamanho que nós queríamos, tinha que ser no mínimo 30 a 40 dias. Então o que a gente fez? Nós escolhemos uma cozinha pequena para entregar rápido, já que a gente precisava se mudar, e também compramos para a sala um novo sofá. Então basicamente o que a gente comprou de móveis foi a cozinha, exceto a mesa, porque a mesa, mesmo sendo na mesa clássica, é uma mesa de família, que é de lenho maciço, né, de madeira maciça, que é uma mesa, além de ter um valor afetivo muito alto, é uma mesa que tem um valor comercial também muito alto, porque é de uma excelente qualidade. É uma mesa tão pesada que eu não consigo nem mudar ela de lugar sozinha. E aí no próximo vídeo eu vou fazer um tour pela cozinha para mostrar para vocês como é que a gente fez. Depois que a cozinha chegou, ela era muito pequena e nós tivemos que voltar à loja, pedir para integrar algumas partes para ela ficar um pouco maior, e foi todo um projeto planejado de acordo com as nossas medidas da cozinha. Nós tivemos que mudar a ordem dos balcões da cozinha, porque as instalações da saída de água, tanto da pia quanto da lava-louças, eram todos invertidos. Os problemas de tomadas que a gente não imaginava quando a gente reestruturou o apartamento. Tanto é que a gente aprendeu: quando você for comprar uma cozinha, primeiro compre a cozinha e depois reestruture. Conselho. Coisas que a gente aprende, infelizmente, somente quando a gente passa. Então a gente teve esse problema da cozinha, depois a gente foi comprar o sofá, aí entrega de sofá, entrega de cozinha, depois vem para integrar a cozinha, tivemos que tirar tudo dos utensílios, mantimento, colocar de uma outra parte na sala, nos
quartos e enfim, e a casa tava uma zona e eu não tinha estrutura para poder gravar no meio daquela confusão e ao mesmo tempo fazendo mudança de roupas, limpando 2 casas, esvaziando tudo, desmonta móveis, remonta, limpa para colocar as coisas no lugar e limpa a casa de baixo, limpa a casa de cima. A minha enteada que vem nos fins de semana e eu acabo cuidando dela também, é uma criança de 6 anos de idade, que vocês sabem que é uma idade difícil. E além de toda essa confusão, no meio de tudo, nós estávamos com o casamento marcado para o dia 12 de agosto. Então, vocês podem imaginar como que estava a minha cabeça. Era um casamento no civil, mas com alguns ritos normais de um casamento do religioso. Então, eu tive um vestido de noiva, tem aliança para poder provar, porque aqui as alianças nós ganhamos de presente dos padrinhos, mas a gente teve que ir na joalheria para ver a medida. Tem alguns ritos aqui que a gente teve que comprar presente para convidado, olhar o local do recebimento, o local do rito civil, concordar o horário de enfim, planejamento de um evento que não é uma coisa fácil. Essa é uma das minhas formações. Eu sou turismóloga, então eu tenho habilitação para organização de eventos, então alguma coisa eu já sabia. Nós queríamos um casamento bem simples, mas que fosse elegante, e aí tem que olhar flor para colocar no centro, tábua, torta, doce e convite, entrega convite e lembrancinha. Compra uma coisa na internet, eles não entregam, aí você tem que pedir reembolso, enfim, tava uma loucura e infelizmente eu não estava conseguindo conciliar toda essa confusão com o psicológico e gravar vídeos. Vocês podem imaginar o que é uma noiva num país a mais de 10 mil quilômetros de distância do seu. Eu não dirijo, aqui onde eu moro não tem ônibus o dia inteiro, coincidência de ônibus de ir e depois voltar. É uma cidade muito pequena que eu consigo resolver as coisas somente longe, no mínimo 40, 50 quilômetros daqui, e sem a logística do transporte é impossível, então quase tudo eu fiz pela internet e foi isso, gente. Infelizmente eu falhei com vocês e peço desculpas, mas eu espero que daqui pra frente tudo volte ao normal e eu consiga prosseguir aí gravando vídeos e que eu possa contribuir com alguma coisa na vida de vocês. Foi isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, será um prazer receber você. É só clicar aqui no botão inscrever-se. Compartilhe com seus amigos, favorite o vídeo. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!